35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Este assunto passa a ser um assunto da vida do brasileiro, porque é inadmissível. Se a gente não tiver a dignidade, a sensibilidade na casa do povo para lutar por algo que todos nós um dia vamos precisar, aí é uma dificuldade enorme. Por isso, para nós, independente das demais, se houver condições políticas, a gente abriria mão para fazer essa CPI como prioridade total. Um escândalo de proporções alarmantes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi trazido à tona pela jornalista Daniela Lima no programa Conexão Globo News. Segundo a reportagem, uma auditoria identificou 90 bilhões de dólares em descontos irregulares na folha de aposentados e pensionistas apenas em 2023, com 35 mil beneficiários denunciando fraudes em consignados. Nas contas dos aposentados, e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala, Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio, porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. O escândalo das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ganhou novos contornos em 5 de maio de 2025, com a nomeação de Wolney Queiroz como novo ministro da Previdência Social, após a demissão de Carlos Lupe em 2 de maio. A escolha de Queiroz, que era o número 2 de Lupe no ministério, foi duramente criticada pelos blogueiros da Globo. No programa Conexão Globo News, o comentarista Octávio Guedes afirmou que a continuidade de Queiroz, ligado ao PDT, mantém a mesma linha administrativa que permitiu o agravamento do esquema de fraudes. Defendi que ele tinha que sair do cargo. Por tabela, o 02 dele também tinha que sair. Não faz sentido você tirar o 01 e ficar o 02. Então, politicamente, você não mudou a gestão da Previdência, porque o 02, o Volney,
foi tão omisso quanto o próprio Lupe. Inclusive, ele estava naquela reunião em que a conselheira denunciou essas fraudes. O Volney estava. Então, assim como o Lupe ouviu e deveria sair, o Volney ouviu e também deveria sair. Não se pode premiar uma gestão incompetente. E não é fazer pré-julgamento. Ninguém está acusando o Lupe ou o Volney de crime. Eu estou acusando de incompetência. Né? Na melhor das hipóteses, incompetência. Porque a coisa mais sagrada na Previdência é o dinheiro dos aposentados. Tem coisa mais sagrada do que o dinheiro dos aposentados? Não tem. É onde você deve ter zelo, onde você deve ter foco. Foram alertados Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, pela conselheira, pela imprensa, pela Polícia Federal e nada fizeram. Então, mais preocupante ainda é o silêncio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, diante de um escândalo que afeta milhões de brasileiros. Enquanto o STF se mostra ativo em casos como a inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030, não há posicionamento ou pressão da Corte para que o caso do INSS seja tratado com a urgência necessária. Olá, passando aqui para explicar por que eu entrei com uma ação nesta madrugada de sábado para impedir a posse do novo ministro da Previdência. Mas antes eu quero lembrar a todos vocês que na terça-feira passada fui eu que entrei com o pedido de impeachment do ex-ministro Lupe. Ele demorou a semana inteira para tomar uma decisão, mas eu tenho certeza que ele seria impeachmentado. Sabe por quê? Porque eu provei na ação do impeachment que ele foi omisso, ele foi avisado. Eu juntei as atas da reunião do Conselho da Previdência, onde ele foi avisado da fraude. Então, ele seria impeachmentado. Só que ele pediu demissão. O que o presidente Lula fez? Nomeou no lugar dele como ministro o secretário executivo do ex-ministro Lupe. Deixa eu explicar. Em um ministério, a autoridade número 1 é o ministro, a autoridade 2 é o secretário executivo. O secretário executivo do Lupe agora é ministro. O homem estava lá e não sabia das fraudes. Por que Lula insiste em manter a mesma estrutura no ministério? O que eu fiz? Fui na portaria do Ministério ver as atribuições do secretário executivo do Ministério da Previdência. E está escrito lá, é responsabilidade, atribuição do secretário executivo, combater as fraudes do Ministério da Previdência e dos órgãos ligados ao Ministério da Previdência. Aí vocês falam assim, mas era atribuição, ele não sabia. Não sabia? Aí eu fui nas atas da reunião, nas atas das reuniões do Conselho Nacional da Previdência, onde o ministro Lupe foi notificado da fraude, e peguei a lista de presença. Quem estava nas reuniões? O secretário executivo. Então ele também sabia. Então ele também foi omisso. Ele sabia das fraudes. E como o secretário executivo nada fez. Além dele ter sido omisso, ele prevaricou. Então ele não pode ser ministro. Não pode. Lula já nomeou, mas ele não tomou posse. Então a minha ação é para impedir a posse. Além desta ação, nós vamos representá-lo criminalmente, porque ele prevaricou. Ele tem que responder por prevaricação. Eu estou na expectativa da vitória desta ação. Estou aguardando essa liminar ainda este final de semana. O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., nomeado após a demissão de Alessandro Stefanuto, afirmou no Globo News em ponto que todas as instituições estão com os descontos suspensos e que o dinheiro descontado no último mês será devolvido aos segurados agora em maio. Como apontado em comentários nas redes sociais, a verdade é que quem vai pagar a conta é o pobre, já que os valores desviados dificilmente serão recuperados na totalidade e os beneficiários mais vulneráveis continuarão enfrentando dificuldades financeiras, enquanto o governo tenta minimizar o impacto político do escândalo. Nós, todo final de semana e feriado, nos reunimos com os órgãos de controle, em especial a Controladoria Geral da União, para identificar as fragilidades já apontadas, já verificadas, para a gente sanar esse tipo de fragilidade. E algumas medidas devem ser tomadas. Todas as instituições hoje estão com descontos suspensos. Inclusive, no último mês, o dinheiro que foi descontado será devolvido aos nossos segurados no próximo mês, agora no mês de maio.
Mas antes de reabrir a possibilidade de qualquer desconto, a gente quer adotar medidas que sejam necessárias para dar uma maior garantia a qualquer desconto na sua folha. Dentre eles, o reconhecimento facial, como foi falado na reportagem, cruzamento de dados para a gente poder verificar a questão da geolocalização, porque alguém do Rio Grande do Sul está sofrendo desconto de uma instituição que seja regional, em Sergipe, em Recife. A questão do cruzamento de dados para verificar se faz sentido, se tem algum sentido de alguém que tenha uma aposentadoria que sempre foi um empregado da indústria, ele está associado a uma instituição de natureza rural, de natureza outra que não a dele. A questão também que a gente pode fazer é uma visita em loco de um servidor do INSS para conferir se aquela instituição que está querendo contratar com o INSS, querendo celebrar um acordo com o INSS, ela realmente existe. Ela tem um mínimo de condições de poder realmente prestar um serviço àquele associado. E se essa questão, ele possibilita que o INSS confie nele para poder fazer o desconto na folha desse nosso segurado. É o INSS, na verdade, tutelando, auxiliando o nosso beneficiário. Com relação à responsabilização, nós ontem abrimos 13 processos de responsabilização de pessoas jurídicas essas que estão no relatório da Polícia Federal, apontadas como pagadoras de propina para agentes públicos e também empresas de fachada. Essas empresas de fachada, ao abrir o processo de responsabilização, já desconsideramos a questão da pessoa jurídica e colocamos também seus sócios como responsáveis. De imediato, encaminhamos para a Advocacia Geral da União para medidas cautelares, principalmente de bloqueio de bens, visando garantir ressarcimento do dano que os nossos beneficiários sofreram. A Mônica vai fazer uma pergunta para o senhor, só para deixar claro, dessas 13 investigadas, quantas são fantasmas e como que vocês fazem para agilizar a utilização desses bens para poder começar esse ressarcimento de quem foi lesado? Na verdade, são 6 empresas consideradas fantasmas, com a desconsideração e encaminhamento para a Advocacia Geral da União. A ideia é que, com bloqueio de bens, haja um pedido de autorização judicial para, excepcionalmente, a gente começar a utilizar esses bens apreendidos, acautelados, como com a venda e também regresso aos cofres públicos para poder custear parte, ao menos, do prejuízo ocasionado a todos os aposentados e pensionistas. Javaldo Cruz, também na Globo News, apontou que o presidente Lula perdeu uma oportunidade de ouro para afastar o Palácio do Planalto da crise. O ideal, segundo assessores do presidente, era que ele colocasse no comando do Ministério da Previdência alguém totalmente técnico, um profissional que entendesse bem da área, que fosse ali para fazer uma verdadeira auditoria e mudar totalmente o sistema do órgão, para você evitar exatamente que esse tipo de fraude que vinha ocorrendo se repetisse, né? Mas não, ele acabou optando por uma saída política, né? Forçou a saída de Carlos Lupe, mas colocou no seu lugar Volney Queiroz, que era o segundo da pasta, ou seja, alguém da confiança total de Carlos Lupe. Não significa que Carlos Lupe vai continuar mandando dentro do Ministério da Previdência, mesmo porque o presidente do INSS, né, o Volner, foi indicado pelo presidente Lula, ali um nome da AGU, selecionado ali pela sua experiência com essa questão de auditorias e de fiscalização. O governo agora tenta realmente se recuperar desse prejuízo. Não vai ser uma tarefa simples, né? É bom a gente sempre destacar que essas investigações, que essas fraudes foram descobertas a partir de uma investigação do próprio governo. Isso a gente não pode esquecer, né? A Controladoria Geral da União fez o seu trabalho, chamou a PF para participar de todo o processo, né, Camila? O problema foi o INSS mesmo, né? Então, isso que eu queria chegar lá. Né? Então, é o seguinte, o governo fez a sua parte na fiscalização, mas o governo não fez a sua parte no controle do processo. Você imaginar que o INSS tenha permitido que 6 associações que são fantasmas fizessem convênios com o INSS para fazer descontos em folha, olha, aí não é só incompetência. Tem falta cheiro, de controle, né? Não, e não só falta de controle, tem cheiro de conivência e Sim. a PF já encontrou ali servidores do INSS envolvidos
neste esquema. Agora o governo vai devolver o dinheiro. Tem duas missões pela frente: impedir a CPI do INSS ou na Câmara, ou uma CPMI, né, mista, Senado e Câmara dos Deputados, e precisa também devolver esse dinheiro. Agora, a devolução não vai ser uma coisa assim tão tranquila dentro do governo, não. Tem gente defendendo que o Palácio Planalto, o presidente, assine uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário que não seria incluído ali dentro dos cálculos da meta fiscal para você bancar essa devolução. O Ministério da Fazenda não gosta dessa saída porque vai aumentar a dívida pública e, ultimamente, Camila e Dani, a todo momento você tem um crédito extraordinário para isso, para aquilo, e com isso a dívida pública só vai aumentando. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é você, então, cortar gastos, vai ter de devolver. Eles nem sabem quanto vai ter de devolver. Pois é. Né? Não tem nenhuma noção ainda de quanto vai devolver, e há risco de quem tenha assinado realmente autorizado agora querer o dinheiro de volta. Esses não podem ter o dinheiro de volta. Será que o governo vai ter condições de separar os dois? É uma missão difícil. Agora, pelo menos, o novo ministro e o novo presidente do INSS passaram o fim de semana trabalhando, porque eles vão ter muito pela frente aí, tarefa nada fácil para tentar arrumar a casa. Nesse cenário, a oposição conseguiu avançar na criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, do INSS. Segundo o Poder 360, a deputada Coronel Fernanda, PLMT, e a senadora Damares Alves, republicanos DF, reuniram 211 assinaturas, 29 senadores e 182 deputados. Oi, gente, já alcançamos as assinaturas necessárias no Senado Federal para instalarmos a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai juntar Câmara e Senado Federal. Mas ainda faltam 24 assinaturas de deputados federais. Fale com o seu deputado federal. Pelo seguinte, não vai ser possível instalar uma CPI, porque tem muitas na frente. Mas uma CPMI mista é possível ser instalada. Bora, gente, fale com o seu deputado federal de seu estado. Faltam apenas 24 assinaturas. Neste final de semana, nós vamos divulgar os nomes de quem já assinou. Bora, nós queremos imediatamente investigar esse rombo que deram no INSS, na fraude contra os aposentados, mas não queremos só investigar, já queremos ressarcir as vítimas dessa fraude, que é a maior fraude da história da humanidade.